quero começar falando com vocês aqui. É um assunto, embora pareça tão básico, mas que para mim, por algum tempo, ficou meio ofuscado. E foi um verdadeiro presente do Senhor para mim quando eu comecei a praticar isso de forma mais sistemática na minha família. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre culto do lar, sobre culto doméstico ou encontro de oração com a família. Logo assim que eu comecei a ouvir os ensinamentos que vieram lá de Salvador, através da família, eu ouvi uma frase, e acho que essa frase eu interpretei essa frase de forma errada dentro de mim. Eu ouvi uma frase assim: não adianta nada você ter culto do lar, você ter lá o momento do culto do lar e o reino de Deus não ser estabelecido na sua casa. E me parecia que era uma crítica contra o sistema religioso no qual imprimia nas famílias o culto do lar, mas na realidade Jesus não reinava na casa. Ou seja, a família poderia até ter lá o momento de leitura e tudo mais, mas ainda assim Jesus não ser o centro daquela família e não reinar de forma eficiente e prática. Bom, eu concluí então que não precisava de culto do lar. E eu procurava então atender as necessidades específicas da minha família. Eu orava com minha esposa, orava com meu filho, orava com minha filha. E uma vez por semana nós fazíamos o tal culto. E em setembro de 2007 passou o Mário, lá em Paraná. E o Mário veio então falar conosco, com os líderes, especificamente da prática dele, de como era a prática dele. E foi uma grande surpresa para mim saber que o Mário nunca abandonou o culto do lar e que fazia isso de forma sistemática. Então eu tomei uma decisão em setembro de 2007 de ter essa prática diária. Eu tinha uma prática, mas não era uma prática diária. E eu posso afirmar para vocês que teve um antes e depois. O tanto de coisas que o Senhor fez no nosso casamento, nos nossos filhos, e quantas respostas de orações nós tivemos. E depois eu comecei a lembrar também que tudo que aconteceu nas nossas vidas como família foi fruto de oração, foi fruto de estar diante do Senhor. Todas as experiências que nós tivemos desde que nós nos casamos, meu primeiro emprego, mudança de emprego, sabedoria para tratar com os filhos, a nossa mudança para Rondônia, a nossa ordenação, as várias casas alugadas que nós tivemos, a escola das crianças, necessidades específicas das crianças, carro, casa, reforma, tudo foi conquistado em oração. Não havia nada na nossa casa, na nossa família, que não passasse pela oração. Tudo aquilo que nossos filhos necessitavam e vinham nos pedir, nós colocávamos em oração. E perguntávamos para eles se eles estavam colocando aquilo diante do Senhor. As necessidades comuns da família eram repartidas em cargas de oração. Então, se nós queríamos reformar a casa, a reforma da casa ia ser alvo de oração de todos nós. Se queríamos trocar de carro, a troca de carro seria um alvo de oração de todos nós. Se um deles queria trocar de escola, a troca da escola seria alvo de oração. Então, nada aconteceu sem que fosse fruto de oração diante do Senhor. E no meio dessas orações e desse momento, que era um momento tão deleitoso, tão gostoso, não se trata daquele momento, o seu momento, puxa vida, tem que estar na hora da oração. Não.
Nós estabelecíamos um horário e aquele horário se tornava o tempo mais nobre daquele dia. O momento mais gostoso, o momento mais deleitoso, o momento onde eu vou poder sentar com minha esposa, com meus filhos, e vamos ler alguma coisa da palavra, e vamos orar juntos. E naqueles momentos ali, quantas e quantas coisas o Senhor fazia, porque muitas vezes você vai para esse momento de oração, e sei lá, você teve uma rusguinha com a esposa, por exemplo, ou com o filho, e você sabe que aquelas coisas têm que ser resolvidas. E se não foi resolvido, na oração, o Espírito Santo certamente vai te fazer lembrar, você tem que consertar, que a vida é nossa. E quantas palavras de sabedoria que o Senhor me deu para os meus filhos, e orando ali naqueles momentos, lembrava, eu preciso falar esse assunto com ele, preciso ministrar esse assunto, especificamente, fazendo gerar conversas e assuntos, e motivos de conversas, e alvos de conversas específicas, mas que eram fruto desse momento de oração enquanto estávamos juntos. E muitas coisas lindas aconteceram e têm acontecido nesse momento. E para nós esse momento é um momento de deleite, não é um momento de obrigação. É um momento de deleite, é o melhor momento da família, é um momento nobre que acontece dentro da casa.